Olá, turma. Tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo. Bem-vindos à nossa aula de História. Para darmos continuidade aos nossos conteúdos, nós vamos fazer uma breve revisão do capítulo 5, que trata da reforma e a contra-reforma religiosas, tá? Dando destaque aí para a reforma protestante. Esses assuntos nós já estudamos em sala de aula, vamos apenas fazer um breve resumo, que é justamente para finalizar o capítulo. Então, a Reforma Protestante ela foi um movimento de reformas religiosas que ocorreu na Europa do século XVI e representou a divisão da Igreja Católica no Ocidente, uma vez que sabemos que a Igreja Católica ela era a religião dominante na Europa naquela época. No século XVI, a Igreja Católica se mostrava completamente distante dos ideais do cristianismo. A prática da simonia, a compra de cargos eclesiásticos, ela era bastante comum e grande parte dos seus membros estava na Igreja por outros interesses, né? Então, eles não tinham ideais religiosos, estavam apenas para adquirir bens e riquezas, né? No caso, a maior parte dos componentes aí dos membros da Igreja Católica. A nova realidade do final da Idade Média, ela criou um clima de questionamento que possibilitou a reforma. Entre os principais acontecimentos estão o renascimento comercial, o surgimento da burguesia, as grandes navegações e a invenção da imprensa. Observando também que o renascimento cultural ele rompeu com todos os padrões do teocentrismo, onde o mundo era visto sob uma perspectiva divina. Ou seja, o teocentrismo ele tratava Deus como centro de tudo. Então, nós vimos, né, que as representações artísticas elas eram muito voltadas para o divino, e na época do renascimento cultural foi uma revolução aonde o ser humano ele foi levado a uma condição suprema e ele se tornou o centro da cultura humanista que tinha como base o antropocentrismo, ou seja, o homem ele passou a ter uma visão, né, mais privilegiada no campo das artes. No século XVI, a igreja ela acelerou a venda das indulgências, né? Como vocês viram também, eles cobravam, os padres, né? O clero ele cobrava pela remissão dos pecados, né? Pelo perdão divino, e ele prometia o perdão e o acesso ao paraíso se as pessoas eles pagassem por isso. Então esse fato ele gerou muitas críticas e por isso, né? Foi o ponto principal que levou à movimentação de contestação da Igreja Católica, a questão da fé e a prática do cristianismo. Em 1517, o Papa Leão X ele ofereceu indulgências para aqueles que dessem esmolas para a reforma da Basílica de São Pedro em Roma. Então, ele vendia, né, ele dava a remissão dos pecados, perdões, se as pessoas elas pagassem por isso. Então veio Martinho Lutero, né, ele era um monge católico, então ele questionou essas vendas e em 1517 ele pregou na porta da igreja de Wittenberg 95 teses propondo mudanças para a Igreja Católica. As principais críticas dele eram em relação à venda, né, das indulgências, o celibato, então ele não concordava que os padres, né, que o clero, ele praticasse celibato, ele era a favor do casamento, né, dos membros da igreja, e também ele criticava o culto aos santos e à Virgem Maria. Então, para ele, os santos e a Virgem, né, a Virgem Maria, eles não tinham papéis divinos. Então, as pessoas elas tinham que apenas praticar sua fé com relação a Deus, somente a Deus. Aí a imagem, né, que vocês podem ver sobre as 95 teses que Lutero ele pregou lá na época. Os escritos de Lutero rapidamente se propagaram e a Igreja Católica ela hesitou em puni-lo. Além disso, Lutero conseguiu apoio tanto de poderosos como de burgueses, tá? Como príncipes alemães, que eles estavam interessados em tomar as terras da Igreja, porém a parte da burguesia que apoiou Lutero, eles não tinham força política naquele momento, até porque era uma classe que ainda estava crescendo, era uma classe que estava surgindo, tá? Então eles não tinham tanto apoio assim. E ele se valeu mais do apoio dos príncipes que ajudaram, né, ele nessa questão da reforma. E em 1520, a Igreja Católica ela excomungou Lutero, porém as ideias dele já tinham sido difundidas e já tinham sido espalhadas, e ele já tinha muito apoio, né, para lutar aí contra os ideais da Igreja Católica na época. Em 1520, né, foi feita a excomungação de Lutero. A reforma desencadeou uma crise
dividindo a Alemanha, tá? Então, a parte norte da Alemanha, ela apoiou Lutero, e a parte sul da Alemanha, ela defendeu a Igreja Católica. Os princípios da Igreja Luterana, né? Basicamente, ele lutava pelos pontos que eram a salvação, que ela se alcança unicamente pela fé e não pelas obras. A Bíblia ela era a única fonte de fé e devia ser interpretada livremente por todos. Então, um dos pontos de Lutero era justamente fazer a tradução do latim para as línguas conhecidas. Então, ele traduziu a Bíblia em várias línguas para que as pessoas pudessem ter acesso, né? Mas facilitar aí o acesso da leitura da Bíblia. Só existem dois sacramentos para ele, que seria o batismo e a Eucaristia. E ele recusava a autoridade do Papa, do culto dos santos, da Virgem e do celibato. Então, para ele, o Papa ele não tinha uma autoridade política, ele deveria ser seguido como uma autoridade religiosa, mas não política. O conflito só foi encerrado com a Paz de Habsburgo em 1555. A partir desse momento, os príncipes eles poderiam escolher a religião em seus domínios. Então, eles poderiam optar pelo protestantismo ou pelo catolicismo, ficava de acordo, né, com os reis e os príncipes da região. Além de Lutero, houve outros movimentos de contestação que desafiavam o poder da Igreja Católica. Entre eles, nós temos os principais, que são o Calvinismo, na Suíça, que foi desencadeado por João Calvino, e o Anglicanismo, na Inglaterra, que foi difundido, né, desencadeado aí pelo rei Henrique VIII. O calvinismo ele foi a doutrina protestante criada por João Calvino, no século XVI. Ele era fruto de suas observações e aprofundamento da doutrina criada por Martinho Lutero. Calvino ele criou uma nova proposta religiosa e implementou primeiramente em Genebra, na Suíça. Mas as ideias elas tiveram maior alcance na França. Os seguidores eles são chamados de huguenotes e na Inglaterra de puritanos ou presbiterianos. O calvinismo ele tem como principal temática a predestinação. No caso, o ser humano ele foi criado por Deus com um destino traçado, ou seja, a condenação ou a salvação. Então, para ele, o ser humano ele já nascia com seu ponto traçado. Ele já poderia, no seu nascimento, ser condenado ou ser salvo. Essa doutrina será defendida amplamente e pelos burgueses, pois essa nova religião pregava que quanto mais privilegiada uma pessoa fosse, mais essa pessoa estaria no caminho da salvação. E ao contrário disto, os pobres e desafortunados, eles eram escolhidos para a condenação, tá? Para a perdição. O anglicanismo ficou conhecido como Reforma Anglicana devido à decisão do rei inglês Henrique VIII de mudar a religião oficial do país, tornando oficial uma igreja por ele através do ato de supremacia. O anglicanismo tem ritos similares ao do catolicismo, mas o chefe da religião seria o monarca, né? No caso seria o rei. Tal mudança foi promulgada em 1534 e deriva da recusa do Papa em aceitar o divórcio de Henrique e sua primeira esposa, a rainha espanhola Catarina de Aragão. O resultado é o rompimento do rei inglês com a Igreja Católica. O rompimento ele trouxe vantagens porque acabava com a influência da Igreja na política da Inglaterra e deixava a nobreza local livre para se apossar das terras e dos bens da Igreja. Esses fatores eles serviriam também para fortalecer o poder da monarquia inglesa. Aqui é uma imagem das esposas, né, de Henrique VIII. Então ele queria se divorciar de Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena, que foi sua segunda esposa. A Contra-Reforma, também conhecida por Reforma Católica, é o nome dado ao movimento que surgiu no interior da Igreja Católica em resposta aos movimentos protestantes que surgiram e cresciam na Europa. Entre 1545 e 1563, foi realizado o Concílio de Trento, na Itália. Esse encontro das principais autoridades católicas tinham por objetivo redefinir o posicionamento da Igreja em relação à sua doutrina religiosa, bem como encontrar meios de frear o avanço do protestantismo pela Europa. Isso aconteceu porque a Igreja estava perdendo território e estava perdendo também força religiosa na Europa.
Aqui é uma imagem, né, uma pintura sobre o Concílio de Trento, que foi realizado entre 1545 e 1563 na Itália. Dentre as medidas tomadas no Concílio de Trento, nós temos a venda de indulgências, que não deveria ser feita, né, ela deveria ser evitada, eles não podiam mais vender o perdão, criação dos seminários, criação do índex, Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício, né, que ele condenava as pessoas que eram acusadas de heresia. A Campanha de Jesus, né, que no caso eram as tropas jesuítas que eram mandados para evangelizar outros locais, né, outros países, justamente para poder conquistar adeptos do catolicismo. E a criação do catecismo, que eram justamente aplicadas dentro da Companhia de Jesus, né? Que os padres que entravam nessa campanha, né, na Companhia de Jesus, eles eram chamados de jesuítas. Por outro lado, o que ocorreu foi a afirmação dos dogmas religiosos católicos. O princípio da salvação pela fé e boas obras ele foi mantido, mesmo após as críticas de Martinho Lutero. O culto à Virgem Maria e aos santos foi reafirmado, bem como a existência do purgatório. A crença católica manteria as duas origens, a Bíblia e as tradições transmitidas pela Igreja Católica, bem como os 7 sacramentos, batismo, confirmação, no caso o crisma, a Eucaristia, reconciliação ou a penitência, a unção dos enfermos e ordem de matrimônio. Então, todos esses sacramentos eles foram mantidos, né, como costumes aí dentro da Igreja Católica. Então é isso, turma. Esse foi o resumo principal da nossa aula, certo? Cliquem aí no gostei se gostaram do vídeo, comentem aí embaixo para a gente ter uma resposta sobre o material que estamos produzindo e assim melhorar a produção desse nosso material para vocês. Bons estudos e até a próxima!